Bem-vindo ao RH Desumano, aqui você nada ou vira isca. Eu sou Renan Conde, CEO Brasil da Factorial, e hoje eu tenho uma convidada super especial para falar sobre um tema ainda mais especial. Saúde mental, até onde vai a responsabilidade da empresa? Uma grande surpresa, eu conheço a Karine Striger, que ela é Head de Saúde Mental e Psicologia Organizacional da Salu há mais de 10 anos, e foi um reencontro, e eu estou muito emocionado de recebê-la aqui hoje. Vou passar a palavra para a Karina, para ela poder se apresentar. Também estou muito feliz de ter feito esse reencontro sem querer, né? Então, acho que é muito importante nos dias de hoje a gente poder conversar sobre isso sem qualquer preconceito ou sem qualquer amarra, né? Saúde mental importa, assim como todas as outras saúdes. A minha formação vai toda nessa linha, né? Então, já estou há mais de 15 anos no mundo corporativo, atuando com psicologia organizacional, atuando com programas de wellness, de promoção de saúde. Então, estou muito contente de dividir aí a experiência aqui com você. É um prazer imenso, Karina. RH Desumano, acho que já assusta o tema, eu queria dar um contexto, assim, tem um textinho aqui, eu gostei tanto que eu vou precisar ler, mas o mundo corporativo, Karina, como você sabe, é um oceano, e alguns nadam com estratégia, outros apenas tentam não ser consumidos, e o RH Desumano nasce para expor as verdades que ninguém tem coragem de dizer, mas que todo profissional já viveu na pele. Então, assim, essa é a ideia do nosso podcast hoje, é falar de temas polêmicos, mas sempre com ética, trazendo os profissionais respeitados, renomados da área para poder opinar. A gente vai ter algumas sessões bem legais, mas eu queria começar hoje esse podcast com o tema mais comentado de todas as redes sociais, da política, das notícias. Eu queria que você comentasse o que é a tão falada NR1 e o que tem sido feito para implantá-la nas empresas. Muito bom. Então, a NR1 é uma norma que já existe há muito tempo, né, que é da parte toda da regulamentação da saúde e segurança do trabalho para o trabalhador, para o colaborador. E em agosto do ano passado, agosto de 2024, ela recebeu uma nova reformulação, né? Então, a NR1, existem várias NRs, a 1 é a mãe de todas as normas, né? Então, dentro da NR1, eles colocaram agora a necessidade de se fazer o levantamento dos fatores de riscos psicossociais. Então, a gente já tinha lá a obrigatoriedade de se levantar o risco ergonômico, o risco de temperatura, de eletricidade, o risco químico, biológico, e agora a gente tem também a obrigatoriedade de se levantar os fatores de riscos psicossociais. E o que são os fatores de riscos psicossociais? São características do ambiente do trabalho, características da distribuição e processos desse trabalho, características do relacionamento entre as pessoas, pares e liderados, e características do ambiente de trabalho. Se é um ambiente seguro psicologicamente, se é um ambiente onde existe uma comunicação clara e transparente. Então, todos esses fatores, quando avaliados e levantados, podem ou não impactar a saúde mental do colaborador. E, a primeiro momento, quando a gente fala da NR1, o que você acha que mais assusta a empresa? Porque, claro, antes era uma norma que você tinha mais controle técnico do que estava sendo efetuado. Hoje a gente está falando de risco psicológicos, psicossocial. Qual que é o receio? O que você tem visto das empresas que você acha que é a maior preocupação hoje, quando as empresas buscam uma consultoria para falar, uma solução para falar sobre a implantação da NR1? Eu acho que o maior medo das empresas hoje é a exposição desnecessária, né? Porque a gente está olhando ali para o ambiente, para a dinâmica, para os relacionamentos. Mas a gente também precisa fazer um exercício, e isso a NR1 não pede na nova redação, mas na nossa assessoria a gente sempre procura oferecer esse suporte, esse apoio para os gestores das empresas, que é entender também qual é a responsabilidade do colaborador, né? Que é justamente o tema de hoje, até onde vai a responsabilidade da empresa e até onde vai a responsabilidade do
do colaborador, né? O que é de esfera individual e o que é de esfera coletiva. Se a gente pegar um risco físico, por exemplo, um risco ergonômico, então tem lá uma mesa, uma cadeira que eu fico sentada durante 8 horas e essa cadeira não está inadequada. Aí eu faço todo um estudo de adequação, compro mobiliários, invisto em tecnologia, né, para que ele possa se sentir confortável, para que aquela posição também não lesione, né, a parte toda ortopédica e osteomuscular. Mas se o colaborador senta na cadeira de uma forma inadequada, né, quer dizer, até onde vai o que a empresa precisou fazer para mitigar o risco, a gente usa esse termo, né, mitigação de riscos, e aonde começa a postura também do colaborador. Então, como fiscaliza isso, né? Exato, e como você fiscaliza. Agora, o segredo para tudo isso é você ter uma metodologia que tenha uma ferramenta que possa ser validada, que você possa fazer uma coleta de uma forma a comunicar a todo mundo que vai acontecer aquela coleta de dados. Inclusive na NR1 eles falam, né? Eles falam que o colaborador ele tem que participar de todo o processo que vai acontecer ali na pesquisa dos fatores de riscos psicossociais. Primeiro a gente precisa entrar e explicar o que é a NR1 de uma forma muito didática, o que são esses riscos, o que é da empresa, o que é do colaborador, e aplicar a pesquisa. Por uma pesquisa com boa metodologia, você consegue chegar num mapa de riscos que a gente chama, e que esse mapa, aí é uma outra provocação que a gente tem feito também para o mercado, para os RHs, que esse mapa, ele pode só ser um simples documento de avaliação e mitigação de risco, ou a empresa pode aproveitar os dados que estão aqui, que vão ser muito ricos, para transformar a cultura. Esse é um ponto importante. Então, muito foi discutido de que até onde a empresa se preocupa com o bem-estar social e psicológico do colaborador, ou é marketing? O que você tem visto? Se em algum momento você achou que era marketing, o que a gente vê no mercado, e agora não, passa a ser realmente uma preocupação real, porque existe uma norma, ou de fato as empresas já tinham essa preocupação antes? Eu acho que você tem, a gente chama de grau de maturidade da empresa, né? Então, na psicologia, a gente tem uma escala que muita gente conhece, porque ficou muito famosa. Quando a gente vai mudar comportamento do paciente ou nas campanhas, a gente usa a famosa escala de Prochaska, né? Que é quando você está pré-contemplando mudar vou parar de fumar. Então eu começo a pensar, começo a flertar, isso você está pré-contemplando. Puxa, eu já começo a me convencer de que eu realmente preciso parar, porque isso pode impactar de uma maneira muito grave a minha saúde. Então, eu vou avançando nas etapas de mudança de comportamento. A mesma coisa acontece para a empresa. Tem empresas que estão antes da pré-contemplação na mudança de comportamento. E isso tem a ver com a cultura, isso tem a ver com a história também da companhia, né? Agora, as companhias hoje precisam urgentemente se modernizar nessa questão da abordagem com as pessoas, da abordagem com o desafio intergeracional também, que é outro fator que conta muito para a gente conseguir um ambiente harmônico, né? Eu acho que tem empresas que têm um discurso muito bonito, né, tem um discurso muito fair, né, muito aqui nós respeitamos as pessoas, aqui as pessoas são o nosso maior bem, mas aí você vai entrar na empresa para começar a fazer os trabalhos dos programas, estruturar os pilares, e tem gestor que assedia moralmente um colaborador. E a empresa não faz nada. E aí isso não é nada fair. É muito comum, e é muito comum. Né? Mas o cara está aqui há muitos anos. Mas ele traz resultado. Ouvi muito essa frase. Ok, mas não dá mais para ser assim. Não, ele traz resultados acabando com um monte de gente. E é surreal, porque aumenta o turnover, o colaborador vai embora, você não está retendo talentos. Taxa de sinistralidade sobe, porque a gente sabe muito bem que o sofrimento emocional, ele gera gatilhos psicossomáticos, então eu fico batendo no pronto-socorro todos os dias praticamente, com uma dor de cabeça que não passa, com uma dor no corpo recorrente, quando na verdade eu estou sofrendo assédio no meu trabalho. E o assédio moral dentro do local de trabalho é um dos mais perversos, porque o que você vai fazer contra o seu chefe, que deveria ser a pessoa que poderia te mentorar, né?
Eu assumi algumas posições ao longo da minha carreira como gestora de pessoas. E para mim sempre ficou muito claro que aquelas pessoas, em primeiro lugar, eu não era dona daquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam passando por ali e eu sempre procurei colocar para mim que aquela passagem seria a melhor possível para mim e para elas. E que eu seria uma mentora na carreira delas. Então eu sempre me disponibilizei desta forma, a ensinar, a acolher, né? E isso não é claro para o gestor. O gestor ele é promovido porque ele é muito bom tecnicamente, mas ele é péssimo em termos relacionais. E ele acha que isso não é problema dele. Que é um career path tão ultrapassado, porque não necessariamente o melhor vendedor ou o melhor colaborador, o único caminho que a gente tem para a carreira é virar gestor, né? Então, às vezes o cara é muito bom individualmente e quando ele vai trabalhar com o coletivo, ele não tem essa skill. Tudo bem, a gente pode desenvolver, mas você perde um bom individual contributor e você tem um mau gestor que vai acabar com a saúde mental, vai acabar com a dinâmica do jogo. Então, eu fico pensando, como é que esse gestor ele consegue ser reconhecido e ser mantido pelos resultados, quando o resultado dele depende de uma equipe que está sendo massacrada. Isso é super desumano, inclusive. Eu fico pensando como é que essa equipe consegue performar e dar resultado, mantendo essa pessoa nessa posição. Mas eu acho que o problema vai além. E aí eu queria ouvir um pouco mais, porque eu acho que é um pouco da sua especialidade, quem é que cuida da saúde mental do gestor? Então, eu vejo muito isso quando a gente tem uma liderança júnior, por exemplo. A liderança júnior não está na posição de assediar, ela está ali aprendendo, às vezes ela se torna um pouco refém. E aí eu fiquei pensando, a gente não vê em lugar nenhum, você não vai ver no LinkedIn, você não vai ver nos jornais, as pessoas falando quem é que cuida da saúde mental do gestor. Porque imagina que é uma carga, você tem uma equipe de 5, 6, não sei quantas pessoas, e aí você tem as suas reuniões de feedback, one-on-one, você também é uma relação de trabalho, mas você também tem uma relação profissional que você vai saber o que está acontecendo com a vida pessoal da pessoa, você tem uma aproximação. Às vezes eu brinco que eu faço one-on-one e eu saio assim, meu Deus, quanta informação. E eu vejo que muitas empresas não criaram essa trilha para cuidar do gestor. Como que é feito isso? Qual que é o melhor caminho? E essa trilha ela está bem solta, eu diria, né? E é uma grande oportunidade para a gente começar a explorar isso. Na minha visão, quem cuida, né? Quem cuida do gestor é a área de RH com a área de saúde, né? Então, para começo de conversa, o RH e a área de saúde devem se unir, que é uma coisa que você vê que não é tão comum. Né? Eu já cheguei a prestar serviço para grandes empresas onde as duas áreas eram inimigas, por exemplo. Nossa. Né? Onde a gente tinha várias ações acontecendo de saúde e bem-estar de uma área, várias iguais da outra área e uma área não falava com a outra. Né? Então, acho que essa NR1, a nova redação, também é uma oportunidade para essas duas áreas que olham para pessoas. Pensa, RH e saúde olham 24 horas por dia só para pessoas. Né? Então, assim, como que eu consigo manter as pessoas saudáveis, felizes? Tem agora uma nova pauta de felicidade no trabalho, que eu acho que é meio polêmica, né? Mas a gente pode falar sobre isso em algum outro momento, para que as pessoas contribuam para o negócio, porque o resultado final é o negócio. Hoje eu tive um treinamento com lideranças, 2 horas de treinamento com alta liderança, sobre saúde mental. E aí, quando eu comecei, eu perguntei qual é a expectativa de vocês com esse treinamento. E aí uma executiva falou assim, olha, aqui nós somos executivos de alta performance e de alta entrega. E aí eu falei, mas vocês não deixam de ser humanos. E como humanos, a gente tem medo, a gente falha, a gente tem raiva, a gente não dorme uma noite, né? A gente precisa pedir ajuda. Né? Então, quando você vai olhar para um atleta de alta performance, ele tem todo um preparo ali, ele tem um staff que cuida dele. Então eu vejo assim que hoje a liderança está um pouco solitária dentro da empresa. E essas nomenclaturas eu acho que elas acabam pressionando e assustando mais, né? Porque, claro, a gente fala de alta performance, tem uma disciplina, mas por trás da alta performance tem uma paixão. Você vai falar do atleta, ele tem isso, mas ele tem uma paixão, uma dedicação, porque é algo que ele gosta muito e ele tem essa entrega. Quando a gente vai falar sobre alta performance, eu sou muito contra sobre esses títulos, alta performance, acorda às 5 horas da manhã, porque eu acho que não existe fórmula do sucesso feita. Eu acho que cada pessoa se adapta ao que ela pode entregar, vinculado a uma paixão. Eu acho que só se sucede na vida quem está trabalhando com um propósito. Então, eu acho esse ponto super importante. Só que isso cria uma pressão psicológica, porque, para eu poder me destacar na empresa, ou poder crescer, eu preciso
para ser classificado como alta performance, você precisa fazer isso, esse ritual. Imagine quando você não sai da empresa às 6 da tarde, 7 da tarde, 7 da noite, qualquer que seja o horário, a pressão que você não vai para casa. Porque você tem ali, eu preciso entregar não só o resultado, eu preciso entregar essa expectativa de quem eu sou. Uhum. E eu acho que, no final das contas, a NR1 ela é uma grande oportunidade. Eu acho que a NR1 é uma grande oportunidade para as empresas olharem, porque esse tema de saúde mental é recorrente, e eu já falei em outros episódios de podcasts ou palestras que a especialidade médica mais procurada da atualidade é terapia. As pessoas estão buscando. A gente está falando de gerações que se sentem muito solitárias, porque a tecnologia ela te deixa conectado, mas ela te distancia também. E as pessoas hoje precisam desse escape. Então, eu acho que a NR1 é uma grande oportunidade para as empresas olharem para esse negócio e falar, vamos fazer direito, vamos fazer de maneira estruturada. E aí eu tenho uma pergunta que eu acho que, com o tema NR1, que está sendo muito, muito, muito falado e lido e discutido, eu queria saber, na prática, a empresa, então, precisou adequar a norma, vai precisar, obviamente, ligou para a Salu, como é que vocês fazem? Como que funciona esse processo? Eu acho que quem está assistindo quer muito saber, eu já sei o que é NR1, mas por onde eu começo? Bacana. Como que é isso para vocês? Então, eu acho que o primeiro ponto é a empresa ter uma conexão com quem é da área da saúde ocupacional. Então, tem empresas que têm uma área própria, que faz toda a parte já da regulamentação, que faz o PGR, né, que é o documento aonde a gente vai subir todos os riscos mapeados. E tem empresas que têm esse setor terceirizado para um fornecedor. Então, acho que o mais importante, se é que a empresa ainda não fez, né, porque a gente está agora na contagem regressiva, né, então dia 25 de maio tem que estar tudo pronto dentro do PGR, já tem que ter coletado os dados, feito a análise, elaborado um plano de mitigação, né, e subido aí no PGR. Então, acho que o primeiro ponto é a empresa puxar o fornecedor de saúde ocupacional e falar, meu amigo, e aí? Como é que você está pensando em me assessorar? A empresa precisa ser assessorada por especialistas. Quem são os especialistas, né? Quem são os atores agora, né, desse palco da NR1? Psicólogo do trabalho, médico do trabalho e engenheiro de saúde e segurança. O engenheiro, principalmente, porque é ele que vai reunir isso dentro de uma matriz, porque tem um padrão, né, dentro do PGR. Esse é um primeiro movimento. O segundo movimento é quem fornece a saúde ocupacional, no caso a Salu faz isso, montar um cronograma de ação. Então, a saúde ocupacional entrar com toda a sensibilização, porque isso é obrigatório, a gente precisa dizer para o colaborador, e aí é colaborador, líder, do porteiro ao presidente, né? Precisa dizer o que é NR1, o que são fatores de riscos psicossociais, que essa pesquisa ela é anonimizada, porque ele precisa se sentir à vontade para dizer a verdade, porque lá ele vai responder questões como, por exemplo, você tem autonomia para fazer seu trabalho? Quer dizer, eu tenho muita responsabilidade, mas eu tenho baixa autonomia. Isso é adoecedor, né? Claro. Seu chefe te deixa fazer o trabalho ou ele fica microgerenciando, né? Eu já tive um chefe microgerenciador. É de enlouquecer. Você se sente limitado, né? Porque às vezes eu sei resolver, mas eu não tenho autonomia para resolver. Você tá ali e o cara tá 50 mil vezes te perguntando, você já fez isso, já fez aquilo? Né? Você não consegue respirar. Isso é adoecedor. Né? Então, o líder precisa ter segurança do time dele. Não, eu deleguei para a Karina, ela vai entregar. E se ela tiver alguma dificuldade, ela me pergunta porque ela sabe desse nosso combinado. Mas voltando no processo, então, feito isso, o cronograma, a gente faz a sensibilização de toda a população, a gente faz uma sessão especial para a liderança, porque o líder não pode ficar com medo dessa pesquisa, não tenha medo, né? Não tenha medo dessa pesquisa. Eu acho que são dados que são muito ricos e é um feedback para o líder melhorar, né? E para a empresa também melhorar como um todo. E aí sim vem a parte mais operacional, que a gente distribui um link, vai para toda a companhia. Não tem obrigatoriedade de todo mundo responder à pesquisa, a NR1 não fala isso, então a gente pode ter uma amostra da população que seja logicamente representativa de todos os departamentos e cargos. Mas para você que está assistindo e é colaborador, é importantíssimo que você responda. Eu acho que sim, é importantíssimo, porque depois a gente está... Como colaborador, a gente vai levantar questões, a gente teve uma oportunidade gigantesca de deixar
claro o que precisa ser mudado, e a própria NR1, o RH preocupado em mudar essa cultura e implantar a NR1, eu acho que esse senso é importantíssimo. Não é responder por responder, ou responder porque eu tenho receio de... Eu acho que é uma oportunidade gigantesca, porque com esse senso que a gente promove mudanças. Né? Acho que do lado da empresa, eu acho que primeiro que só o fato de deixar muito claro para todo mundo que é NR1 é importante, porque senão a gente cai naquele dilema que o colaborador fala, por que estão fazendo pesquisa? O que eles querem saber? Eu não vou me expor. Então, quando a gente deixa muito claro o que é NR1, as pessoas ficam mais tranquilas para responder. Exato. E a gente ter acesso a um senso mais apurado. E é um tal negócio, né? Eu posso, enquanto colaboradora, sentar e reclamar da empresa, ou eu posso levantar e fazer alguma coisa para isso mudar. Né? E essa é a melhor maneira e momento de fazer isso, né? Respondendo de uma forma genuína e fidedigna. Eu falo que as empresas sempre têm que promover essas conversas francas e diretas, como pessoas adultas que somos, porque imagine você no ambiente de trabalho, e aí você tem umas queixas, qualquer que seja, e aí você todos os dias vai almoçar com o coleguinha, com o grupo, e aí você se queixa por um grupo, mas você nunca fala isso para o gestor, você nunca falou isso para a direção da empresa. Como é que você vai promover essa mudança? Exatamente. Você não vai promover, porque às vezes... eu no papel de gestor, com uma agenda executiva, com várias decisões para tomar, você não toma conhecimento. Às vezes para o colaborador parece, ele sabe disso, é óbvio, mas eu não sei. E eu preciso que você me diga. Então, sempre que a gente tem esses encontros aqui na própria Factorial, para poder falar sobre temas diversos, eu falo, gente, me falem o que eu preciso, o que vocês querem, porque eu preciso agir. Se você falar para o colega, não adianta, é fofoca. Agora, se você falar para quem pode resolver, te ajuda, porque a gente pode criar meios para solucionar esse problema. Exato. Você acha que a NR1 vai ser um desafio maior para empresas que trabalhem no modelo 100% remoto? Qual que é a diferença? O que você acha que é o grande desafio para híbrido, presencial e remoto? Então, eu acho que a empresa que trabalha 100% remoto vai ter um desafio muito maior em tudo, né? Eu acho que o grau de adoecimento é maior, o grau de dificuldade de relacionamento e comunicação é muito maior. Tem muita gente que foi contratada na pandemia e que o gestor nunca viu presencialmente. Quer dizer, como que você se relaciona com essa pessoa, né? O ser humano, ele é sinestésico, né? A gente precisa dar um abraço, a gente precisa olhar olho no olho, apertar uma mão. E aí, quando a gente vai treinar, por exemplo, a liderança, para fazer um primeiro socorro emocional, como que eu identifico sinais e sintomas de adoecimento emocional no meu time? Como que eu vou fazer isso se eu não conheço o meu time? Eu nunca vi presencialmente, eu nunca estive com eles. Então, o esforço do gestor é muito maior. Né? Ele precisa abrir espaços na agenda dele, eu diria que até semanalmente, para marcar um horário com cada um do time para perguntar sobre trivialidades. Sobre com quem mora, como é que está, obviamente, respeitando, né, os espaços individuais de cada um, mas para que ele possa conhecer o seu time. É um esforço muito maior para tudo. Essa aproximação, eu acho que a tecnologia apoia, a gente tem falado bastante de inteligência artificial, mas a gente nunca pode esquecer que essas ferramentas são ferramentas de suporte, ela não substitui o toque humano, ela não substitui a conversa franca. E a gente está no trabalho, obviamente, não é igual aquela série da Apple, ruptura, você não consegue sair da vida pessoal, profissional, isso é utopia. Então, eu acho que é importante o gestor se aproximar e, claro, respeitando os limites, e ter uma relação, entender quem é aquela pessoa, o que ela está passando, você pode oferecer suporte, a gente passa por isso. Eu acho que a primeira qualidade de um bom gestor é a empatia. Sim. Porque você também é ser humano. Você às vezes vai trabalhar e você também tem um tema na sua casa que está te preocupando. E a gente vai entender que as pessoas vão ter a mesma demanda, porque somos todos humanos, né? Eu acho que é imprescindível a gente se colocar nesse lugar. E aí eu queria saber se existe um limite para a responsabilidade da empresa. Porque hoje, imagina que a gente está lidando com altos índices de ansiedade e não necessariamente vinculado ao trabalho. As pessoas estão lidando com temas pessoais bastante sensíveis. A gente está vendo uma mudança tecnológica, um excesso de informação, o mundo vivendo uma pressão externa porque a gente não sabe se tem guerra, o preço dos alimentos. E as pessoas na vida pessoal têm tido essas preocupações e ela tem as questões delas profissionais. E eu queria entender onde a gente separa, até onde vai o limite, a responsabilidade da empresa com a saúde mental e até onde o colaborador assume esse papel. Eu acho que fica muito claro isso quando a empresa começa a pegar a volumetria de utilização dos programas de bem-estar. A gente tem
as nossas notas de saúde mental a nível Brasil são uma das piores do mundo, né? Antes da pandemia, a gente já tinha notas ruins. A gente tinha até uma estatística, uma projeção, que lá em 2030 a depressão ia ser a doença que mais incapacitaria. A gente saiu da pandemia e depressão já era a doença que mais incapacitava, né? Mais do que osteomuscular, mais do que cardiopatia. E aí você tem, quais são as outras notas, né? É o terceiro país com a pior nota do mundo, né? É o quinto país deprimido, é o primeiro país ansioso da América Latina. Mas olha só que interessante essa taxa. 70% dos brasileiros não buscam ajuda, nem com psicólogo e muito menos com psiquiatra. É ainda um tabu? Você acha que não busca ajuda porque não tem o programa, o benefício não está disponível, ou não busca ajuda porque, como a gente ouvia isso há muitos anos, né? Falar, eu não vou fazer terapia porque eu não sou louco. É isso. Tem aquele tabu, né? É isso. É uma mistura de muitas coisas, né? Então, primeiro é uma falta de conhecimento de si. Então, uma coisa que as empresas precisam muito investir é em letramento emocional. Todo mês, ou a cada 2 meses, ou a cada trimestre, uma roda de conversa sobre saúde emocional. O que é ansiedade? Hoje, por exemplo, todo mundo tem TDAH. Será? Autodiagnóstico, né? Todo mundo é hiperativo, todo mundo tem um espectro de autismo. Será que é mesmo? Ou será que é você que fica hiperestimulando a sua amígdala? Né? Que não é essa daqui, é aquela lá do cérebro primitivo, que ela tem justamente uma função de rodar como se fosse um monitor, né? Um monitoramento 24 horas de risco. A gente não precisa ativar a amígdala, ela já é naturalmente ativada, né? Então, eu acho que essa esfera entre o individual e o coletivo, ela precisa ficar muito clara para o RH e para a área da saúde. E RH e saúde também precisam buscar capacitação e letramento, justamente para entender aonde começa a empresa e aonde termina, né? Essa taxa de 70% de pessoas que não buscam o cuidado é muito grave, né? Quer dizer, com todos os recursos que a empresa oferece, com toda a informação disponível, como assim eu ainda acho que psicoterapia é para doido? E além da gestão, que a gente já falou aqui mais cedo sobre a gestão que causa o estresse, que causa o burnout, quais outros fatores você tem identificado que às vezes está inserido ali no dia a dia da empresa e passa despercebido que contribui para que afetam a saúde mental do colaborador? Existem outros pontos que você tem observado, além da má gestão, ou o espaço? O que você tem visto além da gestão? Eu acho que é o comodismo do colaborador, às vezes. Ele achar... Então, assim, ele não se encaixa naquela cultura, ele não concorda com missão, visão e valores, ele não gosta daquela gestão, então por que ele não vai embora? Às vezes, eu já fui embora de muitos lugares, né? Eu já tive algumas percepções individuais que a minha jornada, ela tinha um tempo e tinha terminado. E se eu ficasse insistindo com a empresa, eu não ia ficar bem, a empresa também não. Então, o que eu vejo muito no brasileiro, assim, é aquela famosa bola de ferro amarrada no pé. Ninguém tem essa bola de ferro. A gente pode tudo, a gente pode o que a gente quiser. Todo mundo tem talentos incríveis dentro de si. Então, é esse empoderamento. A carreira é minha, a carreira não é de ninguém. Eu decido a hora de entrar, eu decido a hora de sair, eu decido quando eu não estou sendo bem utilizado, quando eu estou sendo subutilizado. Agora, eu preciso desenvolver skills, eu preciso saber falar isso. Eu preciso ouvir também. Exato. O feedback é importante. Ou encontrar, eu acho que no caminho a gente acaba encontrando profissionais que inspiram. Então, isso é importantíssimo, porque por que ele me inspira? É uma pessoa que eu confio, eu posso ouvir feedback. Eu sempre fui de arriscar na carreira, né? E eu acho que um dos grandes aprendizados que eu tive, e eu gosto de compartilhar isso, eu me destaquei muito em empresas e em posições em que eu amava o que eu estava fazendo. Eu amava a cultura, e eu amava o produto, e eu amava estar ali todo dia. E eu já fui classificado como um péssimo colaborador numa empresa que eu, assim, classificado eu fazendo a cobrança, que depois eu fui entender que eu não concordava com a cultura, eu não concordava com os valores, eu não concordava com a missão, eu não gostava do produto, eu não gostava do público que eu tinha que me relacionar. Eu acho que isso é um grande aprendizado, porque a gente não pode utilizar esse exemplo. Imagina que no curto período que eu fiquei nessa empresa, que eu entendi que eu não casava, e não quer dizer que a empresa é ruim, que o produto é ruim, não quer dizer que eu não me identificava.
E eu tomei a decisão de que entendi que isso aqui não é para mim e não tem, a empresa continua ótima, continua com excelente gestão, mas eu entendi que o meu brilho não brilhava ali, eu não tinha brilho. E eu acho importante ter essa maturidade, porque às vezes a gente, na pressão e na cobrança que a gente faz como profissional, a gente fala, mas eu não sou bom o suficiente porque essa experiência não deu certo. Mas assim, essa experiência talvez não tenha dado certo porque não é o que você quer fazer. Então descubra. E a gente tem uma cultura assim que Brasil, que tem melhorado em alguns aspectos, ainda falta muito, mas imagine você jovem de 18 anos que está entrando no mercado de trabalho, você está saindo do ensino médio, você tem que escolher uma profissão que, assim, o que a gente sabe das profissões com 18 anos é o que a gente imagina que ela é. Se eu quero fazer direito é porque eu assisti uma série que tem um advogado e eu imagino que aquele é o dia a dia, não é. Ou eu quero fazer medicina porque eu imagino que tem uma série famosa que mostra o dia a dia, e tem muitas coisas para além do que a gente vê. Então é uma pressão muito grande para a gente escolher uma carreira, uma profissão com 18 anos e que vai dar o norte na nossa vida. E a gente tem essa coisa do imediatismo, né? Da pressa, né? Muita eu vou fazer pressa. isso com 18 anos porque depois você pode fazer outra faculdade aos 25, aos 30, aos 45, tem gente se formando com 70. É muito mais sobre se encontrar, né? Então, eu queria que você deixasse uma dica para esse profissional, com toda a sua experiência. O que você aconselha? Você se prestou com 18 anos, está buscando o que fazer da vida, está desesperado porque tem essas informações limitadas. O que você aconselha para esse profissional? Eu acho que o mais importante é autoconhecimento, né? Então, investir sempre em autoconhecimento. Psicoterapia não é só para quando a gente tem um problema. Psicoterapia é para autodesenvolvimento, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente não ter pressa para nada. Então, as universidades estão aí, a gente pode fazer uma faculdade em qualquer momento da nossa vida. Foi-se o tempo, a minha geração era isso, né? Então, você tinha que seguir um protocolo. Então, você tinha que se formar, você tinha que prestar vestibular, passar na faculdade, casar, encontrar um emprego e ficar lá até aposentar. Aí você recebia a aposentadoria e ia para casa morrer. É isso, né? Acabou, graças a Deus. Não tem mais isso. A gente quebrou com isso. A minha geração mesmo começou a ter um movimento de quebrar com isso. E eu me uso até de exemplo. A minha última carteira CLT, eu percebi que eu não estava feliz lá. Eu estava num cargo que eu fazia o que eu amava. Eu trabalhava para uma corretora que estava super bem na época. Tinha uma carteira de clientes que era incrível. Eu sempre gostei de atender várias culturas, viajar. Eu era gerente de promoção de saúde e eu tinha um sonho de ser empreendedora. Então, eu me despedi dizendo, olha, eu vou fazer meu sonho, eu vou atrás dos meus sonhos. Com 53 anos, eu estou começando uma nova carreira, né? Então, assim, a gente não pode ter pressa e não pode ter medo. Mas como é que a gente trabalha o medo? Com autoconhecimento. Não, e você sabe que eu estava numa palestra com uma futurista maravilhosa e ela estava comentando que cientificamente, então você que tem novinho em casa, 18 anos, cientificamente a gente vai viver mais de 100, entre 100 e 120 anos, já tem pesquisas comprovadas, então às vezes a gente ouve, eu tenho 35 anos, vou fazer uma faculdade agora? Vai, porque você está na primeira idade ainda, assim, a gente vai viver mais, a gente vai quebrar esse paradigma, a gente vai, acho que a gente em pouco tempo já está discutindo no mundo todo a questão de aposentadoria, porque tudo bem, você poupa e trabalha até os 70 para você se aposentar 50, 60, 70, para você se aposentar e viver mais 20 anos. E depois você vai viver mais 50 anos. Então, assim, você vai ficar em casa... E que é um conceito antigo, né? Porque é um conceito que dizia o seguinte, que o trabalho era um estorvo. Então, quando chega a aposentadoria, ai, que bom, vou poder ficar sentado num banco. Eu tenho um pai que sempre trabalhou, sempre foi comerciante, e ele continua trabalhando. Você sabe e ele vai trabalhar até o último respiro. E eu li uma pesquisa interessantíssima dizendo que o maior índice de depressão na terceira idade é quando você se aposenta. Exato. Porque você vai de um ambiente muito ativo, e aí você para, e aí você fala, tá, mas e agora? Quantas empresas que eu não atendi com multinacionais, com programas belíssimos de aposentadoria. Sabe o que acontecia com eles? A empresa aposentava, ele continuava indo para a empresa. Porque ele não tinha outro meio social. A esposa em casa... Não queria ele em casa. Vai embora para a empresa. Quero fazer minhas coisas. Eu quero a minha casa. Que legal. Olha, vamos entrar agora num quadro super legal. Eu lancei um desafio no meu Instagram, no Instagram da Factorial. E eu pedi para as pessoas enviarem
casos. Então, comentarem qual foi a situação mais inusitada que elas já presenciaram na empresa. Eu recebi muitos comentários, foi muito legal. E a ideia desse quadro é ler um pouco sobre o que aconteceu e aí você me dá a sua visão profissional do que foi errado, o que poderia melhorar. Vou pegar aqui no meu celular, porque eu separei aqui alguns. E tinha coisa muito boa. Então a gente vai dividir em vários blocos aí, com outras entrevistas também, para aproveitar tudo. Mas o primeiro, vou ler aqui. É anônimo, não vou falar quem é, obviamente. Como a gente está falando de NR1, imagine a pressão. Chefe de uma cadeirante reclamou que ela demorava no banheiro e pediu para anotar os horários de ida e volta. Nossa. Que faz uma situação dessa? Manda assim? embora o chefe. Na hora. Sem dúvida. Porque É imagine... inadmissível. Não, e o exemplo que você está dando ali para todos os colaboradores e microgerenciamento, que a gente já falou aqui, a falta de empatia, de humanidade, esse é um Primeiro, a ponto, falta de educação, né? obviamente. Porque isso é muito deselegante. As pessoas precisam voltar a ser elegantes. Eu gosto muito do conceito da elegância, da educação, da gentileza, né? A gente fala tanto de compaixão, de gentileza. E eu recebi um aqui que eu não acreditei, mas parece real, porque a gente vê esses relatos e a gente fala, não é possível que isso tenha acontecido. Já vi meu diretor de RH ficar tão nervoso que jogou o grampeador na colega. Sorte que não pegou. Também mandava embora. Na hora. Inadmissível. E o que você faz depois? Porque isso é um ponto importante. A gente identifica esses casos, a gente identifica esse comportamento que é mandar embora, porque isso não é uma advertência, isso não tem Isso é como você... inadmissível. Inadmissível, isso é... Na hora, como é que a empresa trabalha o colaborador que fica? Porque se ele demitir, o caminho fala, foi punido. Mas em algum momento, para a pessoa chegar nesse ponto, ela já sofreu muito antes. Assim, acho que evidenciou quando ele arremessa o grampeador. Mas e o que a pessoa passou antes disso? Então, qual é o caminho que a empresa lhe dá pós-demissão desse gestor? O que ela faz com aquela equipe que ficou carente de gestor? Vai dar graças a Deus, obviamente, eu daria graças a Deus com um gestor desse, mas qual que é o trabalho que tem que ser feito? A gente chama de dessensibilização, né? Então, uma empresa primeiro, uma empresa que tem um gestor com esse nível de desequilíbrio emocional, precisa começar a rever todo o processo de recrutamento, de seleção, de acompanhamento, né? Às vezes é um gestor que colapsou porque estava sem qualquer recurso interno e externo, né? Mas nada justifica você cometer um ato desse. Então, a gente precisa primeiro entrar com uma dessensibilização, fazer uma roda de conversa com um psicólogo especializado para que as pessoas possam falar tudo aquilo que elas viveram com aquele gestor. É traumático. E as pessoas podem apresentar quadros de TEPT, que é um quadro que foi oriundo lá dos soldados da Segunda Guerra, que é o transtorno de estresse pós-traumático, né? Agora, o triste é que a empresa muito poucas vezes tem a decisão e o movimento de mandar embora o gestor que faz uma coisa dessa. Então a empresa precisa peitar isso, precisa bancar essa decisão. Não, isso é inadmissível, não é passível de correção e ele precisa ir embora, né? Você não pode ficar refém, né? Acho que Não. as empresas ficam às vezes muito refém de como que essa pessoa vai sair, o que vai ser da operação, mas a operação tá ruim, tá em ruína, Exato. se chegou a esse nível. E qual é o preço, né, que as pessoas estão pagando para sustentar aquela operação? Com certeza elas estão trabalhando 4 vezes mais, 5 vezes mais, né, para poder sustentar aquele ambiente que com certeza é nocivo. Já caminhando para o final, qual é a situação mais desumana que você já presenciou no mundo corporativo? Não precisa ser a sua situação, algo que você já ouviu falar, mas alguma situação desumana que você fala, isso não é possível, e talvez seja mais comum do que a gente imagina. Desumana. Eu acho que é a situação ainda das mulheres que ganham um bebê e precisam voltar para o trabalho. E aí é uma coisa muito fisiológica, né? Porque quando chega a hora da mamada, não tem reunião, não tem cliente, não tem chefe, não tem... Você está externa, você está interna, o teu peito enche, né? Então, eu acho que é uma das situações mais desumanas, assim, uma empresa que não está preparada
para receber essa nova mãe. E já tem tantos meios de solução, a gente já ouviu, a gente tem bons exemplos do que pode ser implementado, e quando chega nesse tema, eu fico pensando, a baixo custo, a empresa não precisa fazer grande esforço financeiro para poder acolher essa mãe. Isso eu acho que é realmente um bom exemplo. Eu vou convidar agora você para preencher a nossa folha de ponto desumana, porque se você está em casa, se você é colaborador, se você é RH, e você está preenchendo a folha de ponto no papel, saiba que não tem coisas mais desumanas do que isso, porque você tem tecnologia para isso, você pode fazer reconhecimento facial, você pode fazer... A Factorial possibilita tudo isso, eu convido vocês a conhecerem. Vocês podem bater o ponto pelo celular, por reconhecimento facial, pelo computador, não existe mais ficar preenchendo papel e guardando. Eu vou pedir para a Karine assinar nossa folha de ponto aqui desumana, para a gente poder registrar que isso é o mais comum do que a gente imagina. Vamos lá, para esse momento memorável. Pronto, preenchi minha folha de ponto. Guarda que no final do mês a gente vai receber o contra-cheque em papel para você armazenar na sua pastinha. Exato. Karina, muito obrigado pela sua presença. Quero que você deixe um recado, quero que você se apresente, deixe seus contatos. Foi um prazer imenso. A gente vai se ver mais vezes. Acho que tem muito mais assuntos para a gente abordar e foi muito gratificante te receber aqui hoje. Muito obrigada. Eu vou deixar os meus arrobas, né? Então, Karina Striger no Instagram, Karina Striger também no LinkedIn e a Salu. Vou convidar vocês que visitem a Salu, marquem uma reunião com a gente vai estar muito feliz de assessorar vocês. Procurem rápido, a NR1 é de 25 de maio, não se esqueçam. Eu agradeço, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do RH Desumano e vejo vocês muito em breve.